E para falar sobre os riscos causados pela chuva aqui no Rio de Janeiro, a gente vai conversar com o Gustavo Cunha Mello, ele que é um especialista aí justamente em gerenciamento de risco. Pois é, Gustavo, ao que parece o risco ele é democrático, né? Quer dizer, não é só quem mora em área de risco, quem mora em comunidade que está sujeito a ter problemas numa situação de chuva excessiva, como a gente está enfrentando no Rio de Janeiro, né? É verdade, ele afeta a sociedade como um todo. A gente está falando para as pessoas não saírem de casa e as pessoas talvez não situem corretamente, não vou sair de casa, mas a minha rua não está tão afetada. Não é bem assim. Você, até para dirigir no Rio de Janeiro hoje está complicado. Você tem inúmeros carros abandonados no meio das ruas. Você pode estar saindo de uma curva, de repente se deparar com um reboque ou um carro parado no meio da rua à sua frente, as pistas alagadas, bueiros abertos. Seu carro pode ser grande, pode conseguir ultrapassar uma poça maior e tal, mas você pode cair num bueiro aberto sem enxergá-lo e danificar seu carro e ficar ali. Isso falando dos veículos. Você tem o problema das doenças, né? Esse alagamento, ele limpou, varreu todo o lixo da cidade, tem inúmeras sujeiras e coisas encontradas nessa água. São inúmeras as doenças, leptospirose é uma delas, mas você pode pegar hepatite, pode pegar uma série de doenças dermatológicas, etc. Isso afeta a população como um todo, não há uma classe social mais atingida ou menos atingida. É lógico que as comunidades carentes que têm suas casas em encostas são bastante atingidas também, porque correm risco de deslizamento, etc. Bom, e aí é uma questão talvez de planejamento urbano, né? Porque é uma questão, a solução paliativa, né? Agora o que a gente faz com essas pessoas? Mas talvez essas casas não devessem estar lá, né? Enfim, porque a área de encosta, a gente sabe que é perigoso mesmo. O que aconteceu em Angra dos Reis é isso, né? Uma camada de terra muito fina em cima da pedra e o Rio de Janeiro tem isso em toda parte. É verdade. Angra dos Reis serviu para mostrar que também em algumas áreas nobres das cidades, em casas de pessoas mais ricas, também pode haver deslizamento de pedra, deslizamento de terra. Angra dos Reis mostrou que você tem um relevo do Rio de Janeiro, onde as montanhas são, a grande maioria, de granito, de rocha, né? Você tem uma fina camada de terra com uma vegetação com raízes curtas, então você não prende muito a terra ali e as rochas, então a chance de deslizamento é bem grande. Bom, então eu não estou errada se disser que quanto mais tempo chove, maiores são os riscos, né? Porque essa terra vai ficar mais molhada e você vai ter também maior probabilidade de ter um bueiro aberto tentando se aventurar de carro pela rua. Então, quer dizer, amanhã, continuando a chover, talvez o risco seja até maior do que o de ontem à noite, do que o de hoje de manhã? Sim, de deslizamento sim, perfeito sua colocação. Quanto mais encharcada tiver a terra, ainda que se pare de chover por um período X de horas, que é o que está acontecendo, para um pouco, mas a chuva volta, não é o suficiente para secar o terreno e também para a água escoar. Então, o que está acontecendo é que o risco, à medida que o tempo vai passando e mais encharcado e mais chuva vem, aumenta. Ele não está diminuindo o risco de novos acidentes, deslizamentos, etc. Ao contrário, ele está crescendo até que se pare por muitas horas de chover. Gustavo, você conhece a fundo também os riscos de acidentes aéreos, né? Muita gente fica aflita, né? Quem tem que sair de São Paulo, vir para o Rio, vice-versa, fazer viagens de negócios ou mesmo a lazer. Poxa vida, mas o avião, afinal de contas, ele tem toda uma tecnologia, por que ele não pode decolar e pousar por aparelhos, né? Mas qual é o risco realmente que aumenta, né? O quanto aumenta esse risco quando há um tempo, condições meteorológicas muito ruins, como as que a gente está vendo? Exatamente. Hoje eu assisti na Globo News algumas entrevistas, pessoas reclamando muito das companhias aéreas, porque os aeroportos de vez em quando estão fechando. Tem duas coisas que as pessoas precisam saber. Primeiro, que o radar do avião e toda a parafernália de radares e sistemas instalados nos aeroportos, eles não pousam o avião. Há uma necessidade de que o piloto tenha um mínimo de distância visual. O pouso é visual. O radar coloca o avião na cabeceira da pista, mas o piloto precisa enxergar a pista com uma razoável distância. Não havendo essa visibilidade, ou seja, o que a gente chama de teto, não é suficiente, não é razoável, não é seguro se permitir o voo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que a pista também, com
com a quantidade de chuva que se choveu, ela fica com uma camada de água grande, fazendo com que o pouso também fique arriscado, o avião tenha a possibilidade de derrapar, etc. Então, é necessário ter cautela. A gente sabe que as pessoas têm seus compromissos, mas que se procure adiá-los e que não se faça muita pressão sobre as companhias aéreas, ANAC, Infraero, que tem lá muitas responsabilidades a assumir, direitos com os passageiros, etc. Mas que não se faça pressão exagerada no momento de caos que a cidade vem vivendo para se forçar voos, colocando em risco todos os passageiros de dentro de um avião. Gustavo, obrigada. A gente vai fazer um rápido intervalo, já já a gente continua conversando, okay. Já já a gente volta então com outras informações sobre a chuva que castiga todo o estado do Rio de Janeiro. Até já. E a gente volta a conversar então com o Gustavo Cunha Mello, ele que é um especialista em gerenciamento de risco. Pois é, a gente vê aí o número de vítimas de um forte temporal como o 66 e como esse agora de abril de 2010, que certamente vai entrar para a história do Rio, ele não se atém justamente a quem é vítima de um desabamento de uma casa, de um deslizamento, enfim. Mas também a questão das doenças, né? Porque há uma série de doenças, a leptospirose, hepatite, por aí vai. A pessoa que está com a perna machucada, passa no bolsão de água, aquela água cheia de bactéria, enfim, até uma septicemia, Deus me livre, mas pode derivar daquilo. É bom ter isso em mente, com certeza. Né? Exatamente. E essa contabilização não é feita, né? Não tem como a gente imaginar, isso não vai para a estatística. Para a estatística vão os acidentes imediatos, aqueles que ocorreram de desabamentos, etc. Mas essas doenças que se seguem a esse caos que se estabeleceu no Rio de Janeiro não serão contabilizadas. Pois é, a reportagem que lembra aí o que aconteceu em 66 fala nessa questão do gerenciamento de risco. A gente vem falando muito isso ao longo do dia. Eu mais cedo conversei com o professor Macir Duarte, que bateu nessa tecla, né? A questão de como a informação deve circular mais rápido, como se é preciso tomar iniciativas de uma maneira mais eficaz mesmo no momento de uma emergência como essa. Na sua opinião, o que seria crucial aí para a gente poder dar uma resposta mais rápida quando se tem uma catástrofe como a gente está vendo agora? Não é nenhuma crítica ao governo, né? Mas uma ideia, porque o governo fala muito de obras em costas e que essa calamidade não teria solução, dado o volume de águas que veio com a chuva, etc. Mas o que pode e deve ser feito é um gerenciamento de crise. Deveria haver um comitê central de crise e esse comitê com braços pelos bairros da cidade, nas subprefeituras, usando membros não só do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, mas membros de diversos órgãos do governo, até de escolas. Civil, talvez, né? Associação de moradores. Pessoas que possam ajudar a associação de moradores, etc., com informações, alimentando de informações. Você ontem estava num trânsito incrível na cidade, vários bolsões d'água. Se você perguntasse para um policial militar ou para um guarda municipal qual a melhor direção, qual o melhor caminho, o que fazer, o que não fazer, você não tinha a informação correta. Então, não é dinheiro, não é um negócio caro, não é demorado, não é difícil de fazer. Número 1, isso. Número 2, a desculpa que a prefeitura pode dar é que não sabia, que não tinha como imaginar, porque até a meteorologia errou. Há um sistema da Universidade Federal do Rio de Janeiro de monitoramento, que já foi feito aqui no Rio de Janeiro, de monitorar o índice pluviométrico da chuva. Então, acima de determinado índice, já seria acionado esse plano de contingência, que deve ser criado, e o comitê seria estabelecido. Então, por exemplo, determinadas escolas de bairro poderiam abrigar pessoas que moram em áreas de risco. Eu não tenho como criar 6.000 casas em muito pouco tempo, mas eu posso deslocar essas pessoas, que vá uma pessoa de uma escola ou de uma área pública próxima e convença as pessoas de dormirem numa escola ou numa área mais segura naquela noite. Outras coisas podem ser feitas, como colocar determinados policiais em áreas críticas da cidade, controlando o trânsito e sabendo dar a correta informação para o motorista e por onde caminhar. Né? São coisas simples. Por exemplo, uma coisa que me ocorreu agora, existe no Rio de Janeiro o famoso Twitter da Lei Seca, né? As pessoas criaram isso de uma maneira até jocosa para driblar, né, de certa forma, a lei, mas funciona, o fato é que funciona, quer dizer, é uma coisa da sociedade mesmo. E se você tem um momento de crise, até pelo Twitter, ou lá o que vale, ou um site que seja que você acesse, ou do celular, ou em casa, e que você saiba, bom, que caminhos evitar. É bem verdade que a 7 Rio, a Companhia de Engenharia de Tráfego, cumpre um pouco essa tarefa, tendo as câmeras
câmeras dela, mas há conselhos, enfim, uma série de informações, né, que podem estar circulando de maneira mais ágil, me parece, se houver uma ação mais coordenada, né? A colocação, por exemplo, das câmeras da 7 Rio na internet, aberta ao público, facilitaria o trabalho. O Twitter é uma solução da sociedade civil que ajudou a população ontem, né, para encontrar o melhor caminho. É a própria sociedade alimentando de informação. Apenas troca de informação, gerenciamento da informação e organização. A prefeitura quisesse, criaria um plano de contingência para situações como essa. Bom, para a gente encerrar, a questão do seguro, né? Você lida muito com o seguro, Gustavo. E pessoas que tiveram seus carros danificados, que tiveram suas casas danificadas por causa da chuva, elas eventualmente têm coberturas que elas que elas desconhecem? Sim, existe todos esses carros que nós vimos aí alagados, submersos pela água e tal, o dano causado de limpeza do motor, do estofamento, troca eventual do estofamento, etc., são cobertos pela grande maioria das apólices de seguro de automóveis. Os apólices de seguro também de condomínios e de empresas que tenham cobertura de alagamento também cobrem, eventualmente, se foi inundado um subsolo de garagem de um prédio e inundado os carros ali dentro, ou uma empresa que tenha seu estoque ou suas mercadorias inundadas. Tudo isso, o seguro certamente seria a transferência de risco, né? Quando o gerenciamento de risco não funciona, numa situação de crise como essa entra o seguro. E parece que serve aqui em todo mundo, né? É verdade, é verdade. Gustavo, muito obrigada pela sua participação aqui nessa Eu que agradeço. Cobertura aí desse drama que, enfim, está sendo essa chuva, vai ficar conhecida como a enchente de 2010, né? É verdade, infelizmente. Depois de 66 a gente tem esse, enfim, triste marco aí para ficar na história do Rio. Obrigada pela sua presença.